No coração de uma região remota e esquecida pelo tempo, existe uma floresta que desperta o medo e a fascinação de todos que a conhecem. Chamam-na de a Floresta Sem Saída, um nome que carrega décadas de histórias perturbadoras. Não há registros claros sobre o que acontece lá dentro, mas a fama de ser um lugar de onde ninguém retorna é suficiente para manter a maioria longe. Ainda assim, há aqueles que não conseguem resistir ao chamado do desconhecido. Rumores circulam entre os moradores locais e dizem que a floresta está viva, que ela atrai aqueles que se aventuram com promessas de descobertas, apenas para nunca deixá-los sair. Trilhas que mudam de lugar, árvores que sussurram nomes e um silêncio esmagador são apenas alguns dos relatos mais comuns. É um lugar onde a lógica falha, e o medo se torna o único guia. A história segue um grupo de 5 amigos que, apesar das advertências, decidem enfrentar o mistério da floresta. Cada um traz consigo uma personalidade distinta, moldando as dinâmicas do grupo e suas decisões. Lucas, o líder autoproclamado, é destemido e aventureiro, sempre em busca do próximo desafio. Para ele, explorar a floresta sem saída é uma chance de provar sua coragem. Clara, a cética do grupo, é cínica e racional, sempre pronta para desbancar superstições com lógica. Já Rafael, o criativo e amante de histórias de terror, vê a aventura como uma oportunidade para inspirar seus contos. Alice, a prudente, reluta em participar, mas sua lealdade ao grupo a leva a seguir em frente. Por fim, Diego, o impulsivo, é movido pela curiosidade e pela vontade de gravar algo inédito para as redes sociais. O plano parece simples: passar algumas horas na floresta, registrar tudo em vídeo e provar que os rumores não passam de lendas. Munidos de lanternas, mochilas e câmeras, o grupo acredita estar preparado para qualquer coisa. Mal sabem que estão prestes a enfrentar uma força muito além da compreensão humana. Quando os 5 amigos chegaram à entrada da floresta sem saída, o sol já começava a desaparecer no horizonte. O portão de madeira envelhecida, que delimitava o início da mata densa, parecia um aviso silencioso para recuar. Lucas foi o primeiro a cruzar, com um sorriso confiante no rosto, seguido por Diego, que segurava sua câmera, já filmando cada detalhe. Só árvores e mais árvores, brincou ele, tentando aliviar a tensão. Assim que entraram, o silêncio se tornou opressor. Não havia o som típico de uma floresta, nenhum pássaro, nenhum inseto. Apenas o farfalhar suave das folhas ao vento, que parecia amplificado, quase vivo. É como se a floresta estivesse nos observando, murmurou Alice, segurando o braço de Clara, que revirou os olhos em resposta. Poucos metros adentro, perceberam que suas bússolas giravam descontroladamente, recusando-se a apontar o norte. Rafael tentou usar o GPS do celular, mas o aparelho mostrava que estavam fora de qualquer mapa conhecido. Tecnologia falhando? Grande surpresa, ironizou Clara, mas até ela parecia desconfortável. A trilha pela qual haviam entrado começou a desaparecer atrás deles, engolida pela vegetação. Alguém anotou o caminho? Perguntou Diego com uma risada nervosa. Lucas tentou acalmar o grupo, mas não pôde negar que algo estava errado. A sensação de estarem sendo observados se intensificava a cada passo. À medida que o grupo avançava pela floresta, as peculiaridades do ambiente se tornavam impossíveis de ignorar. Diego, ainda segurando sua câmera, foi o primeiro a notar algo estranho: uma árvore com marcas profundas, como arranhões gigantes, alinhadas em padrões que pareciam símbolos. Vocês já viram algo assim antes? Perguntou ele, enquanto Clara se aproximava para examinar. Provavelmente um animal, respondeu, mas sua expressão não escondia a dúvida.
Mais adiante, Rafael encontrou algo no chão, uma pilha de pedras organizadas de forma simétrica, como se alguém tivesse montado deliberadamente. Lucas riu, tentando diminuir a tensão. É só coisa de escoteiros ou algum outro aventureiro perdido, disse, embora sua voz parecesse menos confiante a cada momento. Foi então que os sons começaram. Primeiro, passos leves, como se alguém estivesse andando atrás deles, mas sempre fora do campo de visão. Quando o grupo parava para olhar, tudo ficava em silêncio. Depois, vozes, sussurros abafados que pareciam emergir do próprio ar, misturando palavras ininteligíveis com risadas infantis. Alice congelou ao ouvir o que parecia ser seu nome, murmurado de forma lenta e arrastada. Diego apontou sua câmera para uma clareira próxima e percebeu algo que os outros não conseguiam ver, uma figura alta, imóvel, entre as árvores. "Quem está ali?" gritou, mas quando os outros olharam, não havia nada. Rafael tentou justificar, dizendo que o cansaço poderia estar pregando peças em suas mentes, mas o nervosismo no grupo era palpável. Enquanto avançavam, a floresta parecia se fechar ao redor deles, as árvores mais densas, as trilhas ainda mais confusas. Algo estava brincando com eles, e todos começaram a sentir que entrar ali havia sido o maior erro de suas vidas. A tensão no grupo estava alta quando, em meio a uma área particularmente densa da floresta, Rafael tropeçou em algo que parecia uma estrutura enterrada. Era o teto de uma pequena cabana de madeira, quase completamente engolida pelas raízes das árvores. "Achamos um esconderijo", disse ele, animado, enquanto Lucas e Diego ajudavam a abrir caminho. Clara e Alice hesitaram, mas acabaram seguindo. Dentro da cabana, o ar era pesado, carregado com um cheiro de mofo e algo metálico. Em um canto, encontraram um diário antigo, encardido e com páginas amareladas. Rafael abriu com cuidado, enquanto o grupo se reunia ao redor dele. As anotações eram de décadas atrás e descreviam as experiências de um homem que afirmava estar preso na floresta. Ele diz que a floresta tem vontade própria. Que ela escolhe quem entre nunca deixa sair, leu Rafael em voz baixa. As páginas seguintes revelavam que o homem não estava sozinho. Ele mencionava ouvir vozes, ver sombras entre as árvores, e por fim, começou a escrever sobre algo mais, uma presença que parecia controlá-lo. Ele parou de escrever no meio de uma frase, apontou Clara, enquanto Rafael mostrava a última página, que estava marcada por símbolos estranhos e manchas escuras. Perto do diário, Diego encontrou um conjunto de fotografias antigas. As imagens mostravam pessoas em roupas de outra época, todas de pé em diferentes partes da floresta. Em algumas fotos, figuras sombrias podiam ser vistas ao fundo, quase imperceptíveis, mas presentes. Isso não pode ser real, gaguejou Alice, olhando ao redor. A descoberta deixou o grupo ainda mais alarmado. Agora, a floresta não era apenas um mistério, era uma ameaça real, consciente, que já havia reivindicado outros antes deles. Ao saírem da cabana, o grupo percebeu que a floresta ao redor parecia diferente. As árvores, antes altas e imóveis, agora pareciam mais próximas, como se tivessem se deslocado durante o breve tempo em que estiveram dentro. A trilha que acreditavam seguir havia desaparecido completamente, deixando apenas um labirinto de raízes e vegetação densa. "Isso não faz sentido. Viemos por aqui", exclamou Lucas, tentando manter a calma enquanto usava a lanterna para iluminar o caminho. Mas não importava para onde apontassem, tudo ao redor parecia igual, um mar infinito de troncos e escuridão. Diego, ainda segurando sua câmera, começou a filmar o ambiente, mas algo estranho estava acontecendo, o visor mostrava imagens diferentes do que eles viam a olho nu.
Tem alguém atrás de nós, sussurrou ele, com a voz trêmula, mostrando a tela. A floresta começou a reagir. Ventos súbitos sopravam, carregando consigo sussurros e risos que vinham de todas as direções. As árvores pareciam vivas, seus galhos se contorcendo como mãos esqueléticas tentando agarrá-los. Clara foi a primeira a gritar, ao sentir algo puxar sua mochila. Quando olhou para trás, não havia nada. Rafael apontou para o céu, onde a lua, antes visível, havia desaparecido, substituída por uma escuridão opressora. É como se estivéssemos em outro lugar, murmurou Alice, lutando contra o pânico crescente. Eles começaram a correr, sem direção, apenas tentando escapar da presença cada vez mais sufocante. Mas a floresta parecia brincar com eles, mudando o cenário a cada passo, como se estivesse manipulando sua percepção. O pavor crescia, e não era apenas o medo do desconhecido, mas a certeza de que estavam sendo caçados. A corrida desesperada pela floresta logo se transformou em caos. O terreno parecia mudar sob seus pés, com raízes emergindo do chão e galhos bloqueando o caminho como se tivessem vida própria. Mantenham-se juntos, gritou Lucas, mas o pânico tomou conta, e o grupo se espalhou em diferentes direções. Clara e Diego correram juntos por um corredor natural de árvores, apenas para perceber que ele terminava em um abismo que não deveria estar ali. Como isso é possível? Perguntou Clara, ofegante. Ela segurou Diego pelo braço, puxando-o de volta antes que ele escorregasse. Atrás deles, o som de passos se aproximava, mas, ao se virarem, não havia ninguém. Rafael, agora sozinho, tropeçou e caiu próximo a uma clareira iluminada por uma luz estranhamente artificial. No centro, havia um círculo de pedras com símbolos idênticos aos do diário que encontraram. Algo sobre aquele lugar parecia atraí-lo, mas ele lutou contra o impulso e recuou, ouvindo sua própria respiração ofegante ecoar como se alguém o estivesse imitando. Alice e Lucas também se perderam um do outro. Lucas gritou por ajuda, mas apenas o eco de sua voz respondeu, cada vez mais distorcido. Alice, por sua vez, foi atraída por uma voz familiar chamando por seu nome. É a minha mãe, murmurou, confusa, andando em direção ao som. Quando percebeu, estava sozinha em um trecho da floresta onde todas as árvores pareciam idênticas, como um espelho infinito. O grupo, agora separado, sentia o peso da floresta aumentar. Eles não estavam apenas perdidos, estavam vulneráveis. E, no fundo, cada um começou a perceber que essa separação não era acidental. A floresta havia planejado isso. Enquanto cada membro do grupo lutava para sobreviver em sua própria realidade de pesadelos, Rafael foi o primeiro a perceber o padrão. A clareira com o círculo de pedras parecia ser o centro de tudo. É isso que ela quer, sussurrou, suas mãos tremendo enquanto relia as palavras do diário. Ele sabia que voltar significava se entregar, mas também sabia que o grupo não escaparia sem um preço. Clara e Diego, guiados por uma série de sons inexplicáveis, acabaram reencontrando Rafael na clareira. O que está acontecendo? Por que estamos aqui de novo? Perguntou Clara. Mas Rafael apenas apontou para o círculo de pedras. Essa floresta é um ciclo. Ela nos trouxe aqui para que a escolhamos, ou ela nos escolhe. Alice e Lucas, ainda perdidos, começaram a ouvir as vozes de seus amigos chamando por eles. Seguindo o som, chegaram à clareira, exaustos e aterrorizados. Agora juntos, o grupo olhou para Rafael, que segurava o diário. Alguém precisa ficar, disse ele, sua voz carregada de resignação. Os outros protestaram, mas Rafael explicou que a floresta sempre exigia um sacrifício.
É assim que ela nos deixa ir, afirmou, apontando para os símbolos no chão. Sem dar tempo para discussão, ele deu um passo à frente, posicionando-se no centro do círculo. As sombras ao redor começaram a se mover freneticamente, e um som ensurdecedor tomou conta do lugar. Enquanto o grupo observava em choque, Rafael sussurrou, em vão, e agora? Quando Rafael deu o passo final para dentro do círculo, a floresta inteira pareceu prender a respiração. O som ensurdecedor foi substituído por um silêncio profundo, quase opressor. As sombras ao redor começaram a se fundir, girando ao redor de Rafael como um turbilhão, até que ele desapareceu completamente. Clara tentou avançar para resgatá-lo, mas Diego a segurou com força. Ele fez isso por nós. Não podemos deixá-lo morrer em vão, gritou, com a voz embargada. Relutantes e com lágrimas nos olhos, o grupo seguiu os gritos de Rafael, e corram. Enquanto fugiam, a floresta parecia ceder, o ambiente antes sufocante agora se dissolvendo em algo familiar. As árvores recuavam, a escuridão se dissipava, e, aos poucos, eles viram a entrada do bosque onde tudo começou. Sem olhar para trás, cruzaram a linha das árvores, sentindo o peso do medo se aliviar, mas não desaparecer. De volta à segurança, cada um carregava um vazio. Clara apertava o diário contra o peito, enquanto Diego olhava fixamente para a borda da floresta, que agora parecia calma, mas de maneira inquietante. Ele ainda está lá, murmurou Alice, incapaz de segurar as lágrimas. Do interior da floresta, um sussurro quase inaudível ecoou, um lembrete de que o ciclo nunca termina. E, enquanto o grupo tentava seguir em frente, um novo visitante curioso se aproximava da floresta, atraído pelo mistério.